Hoje eu quero ler um texto que está em Josué capítulo 1, versículo 5, texto provavelmente escrito por Josué, que recebeu de Deus a missão de substituir Moisés. Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim: Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Estas são as palavras de Deus a Josué, que recebe aqui a missão de substituir Moisés, o grande líder de Israel, na verdade o construtor de uma nação que pegou numa ponta um povo que era escravo no Egito e entregou na outra ponta para Josué uma nação estabelecida com códigos morais e com todos os pré-requisitos de uma nação bem-sucedida. Uma coisa é a gente substituir alguém que não foi muito bem, alguém que deixou a coisa pior do que antes ou da mesma maneira como estivera quando recebeu. Não é o caso de Josué. Josué está recebendo a liderança de um povo que foi muito bem liderado por Moisés. A Bíblia diz para a gente que nunca, depois da morte de Moisés, apareceu em Israel um profeta como Moisés, que falava com Deus face a face, que nunca ninguém fez maravilhas e milagres como Moisés, que nunca alguém recebeu uma ordem do Senhor como Moisés recebeu, e que nunca alguém fez coisas tão espantosas como Moisés fez durante a sua vida. Agora Josué recebe a difícil missão, uma missão quase impossível, de liderar um povo que já era muito bem liderado. A missão de substituir Moisés era uma missão muito difícil e Josué se encontra com medo. Embora ele tivesse acompanhado praticamente todas as ações de Moisés, desde o início até o fim, ele estava aqui com uma sensação de insegurança, uma sensação de incapacidade, porque Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Moisés ficou 40 anos andando com o povo pelo deserto e agora o Josué está às portas de Canaã, à beira do Rio Jordão, e ele precisa de fato consolidar a tomada da terra. Ele precisa atravessar o rio e consolidar todo o planejamento que havia sido feito anteriormente. Ele sente medo, se sente incapaz, e é por isso que Deus então fala para ele: você nunca será derrotado, Josué. Eu estarei com você como estive com Moisés, eu nunca vou abandonar você. Seja forte e corajoso. Seja muito forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus repete 3 vezes, praticamente a mesma palavra a Josué. Seja forte e corajoso. Essa palavra de Deus para a vida de Josué é também uma palavra de Deus para a nossa vida nos tempos de hoje. É um convite que Deus nos faz à resiliência, a enfrentarmos as dificuldades da vida, os desafios da vida, e por mais que nos sintamos incapazes, sermos fortes e corajosos frente aos desafios que nos são impostos. Josué viveu 45 anos de vida com uma sensação de decepção com o seu povo. Ele via um povo murmurando contra Moisés, ele via um povo reclamando a respeito de Moisés, ele via um povo que não teve a capacidade de entrar na terra de Canaã no momento certo, mas ele não desistiu do seu propósito, ele foi resiliente e esperou o momento certo em que Deus lhe daria a missão de dirigir o povo de Israel. Embora estivesse com medo, Deus lhe dá a palavra de ser forte e corajoso.
eu acredito que muitas vezes o Josué teve vontade de desistir. Aqui Josué quase teve vontade, né? Ou talvez ele quase desistiu antes de começar ali praticamente a sua ação de cruzar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã. Eu não sei se você já teve, é quase certo que você já teve vontade de desistir de algum propósito que Deus colocou na sua vida, de algum desafio que você se julgava incapaz de aceitar. Eu me lembro que há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer corrida de rua, eu comecei a treinar para as competições, né? E aqui em Curitiba eu fiquei praticamente um ano me preparando para a primeira competição, que era uma corrida de 10 quilômetros. Depois eu aprendi a fazer corridas de meia maratona, mas a minha primeira corrida de 10 quilômetros foi uma corrida bastante difícil. Eu havia me preparado, eu acreditava que faria a corrida num tempo certo, estava bem treinado. Corri o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro, mas quando eu cheguei no 9º quilômetro, eu decidi, por um momento, desistir. Eu havia treinado durante quase um ano na pista reta, né, em ruas retas, que não tinham muitas subidas e muitas descidas. Mas se você conhece Curitiba, aqui em Curitiba tem uma via rápida que vem lá do Champanhar, do terminal do Campina do Siqueira e vem em direção ao centro. E essa via rápida é cheia de subidas e descidas. E eu não tinha percebido que os quilômetros finais daquela corrida seriam em direção ao centro e eu teria que subir e descer todas aquelas subidas e descidas. E quando eu cheguei no 9º quilômetro, depois de praticamente subir 3 rampas bastante íngremes, eu resolvi desistir, eu já não aguentava mais. Faltava apenas 1 quilômetro e eu parei assim no meio da subida. Botei a mão na cintura e então um senhor, provavelmente uns 15 anos, no mínimo uns 15 anos mais velho do que eu, passou por mim correndo e gritou para mim: "Seja forte, não desista agora, só falta 1 quilômetro." E eu fiz um sinal para ele assim de negativo, né, dizendo: não dá mais para mim, eu não vou conseguir chegar no final. E aquele senhor continuou subindo e ele então se virou de costas, ele começou a correr de costas a subida e olhando para mim gritava de longe: "Vamos, menino, você consegue, seja forte." Naquele momento eu me lembrei de todo o tempo que eu havia treinado e me lembrei que faltava 1 quilômetro só para terminar. E eu recebi a palavra daquele senhor que eu não conhecia e decidi então continuar a minha corrida. Eu comecei assim a caminhar na subida e consegui então dar um gás no último quilômetro e depois eu fui perceber que o último quilômetro foi o quilômetro mais rápido que eu fiz. Quando eu terminei aquela corrida, quase morrendo, eu procurei no meio da multidão aquele senhor que havia me ultrapassado. Eu queria agradecer ele pelas palavras que ele tinha me dito praticamente no final da corrida. Eu não encontrei nunca mais ele. Mas se não fosse as palavras dele para mim naquele dia, talvez eu não tivesse terminado a minha primeira corrida e talvez eu não tivesse a coragem de enfrentar outras tantas corridas que vieram pela frente. A palavra de Deus para Josué é exatamente essa: seja forte e corajoso, seja resiliente frente aos desafios da vida, seja resiliente frente às decepções da vida. A vida é feita de decepções, mas a gente precisa superar as decepções. Eu gosto muito da história de Abraham Lincoln, o 16º presidente americano. Gosto muito da história dele, não porque ele foi um dos mais notáveis presidentes daquele país, mas porque ele foi resiliente nos seus propósitos de vida. A biografia de Abraham Lincoln diz que aos 23 anos ele tentou um cargo na política e perdeu. Aos 24, abriu uma loja e a loja praticamente faliu. Aos 32, arrumou um sócio, abriu um escritório de advocacia, mas não demorou muito para que ele rompesse com o seu sócio. Pouco tempo depois, ele teve um colapso nervoso, passou muitas semanas da sua vida no hospital, saiu do hospital, conseguiu se recuperar. Aos 45 anos, tentou uma vaga para o Senado,
foi derrotado. Aos 47 anos, tentou uma eleição interna dentro do seu partido, foi derrotado de novo. Aos 49 anos, tentou ser senador no seu país e foi mais uma vez derrotado nas urnas. Mas aos 51 anos de idade, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Um homem que é um exemplo de resiliência, um homem que se demonstrou forte e corajoso frente aos desafios da vida. Sabe o que eu penso a respeito do Abraham Lincoln? Eu penso que em algum momento da vida, ou em diversos momentos da sua vida, ele deve ter lido esse texto de Josué e repetido para ele as palavras que Deus disse a Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. E ele levou a sério essas palavras. O meu palpite para você é que você também deveria levar a sério essas palavras que Deus disse para Josué. Que você possa praticar na sua vida as mesmas coisas que Josué fez. E que você possa entender que Deus, Ele deseja que você saia fortalecido de todas as lutas e batalhas que você ainda haverá de enfrentar. Seja forte e corajoso. Deus abençoe a sua vida.